Me chamo Wilson Varela e eu estou com 72 anos, completarei 73 em julho próximo. Então vamos começar com o surgimento da TV. As memórias que o senhor tem sobre isso, tanto no Brasil, e que o senhor souber de informações sobre isso. Eu acho que eu fui predestinado, nasci predestinado a trabalhar com TV. Santa Clara, padroeira da televisão. Que a televisão não seja um inferno interno, ermo, ver no excesso eterno, quase nada, quase nada. Que a televisão não seja sempre vista como uma montra condenada, fenestra sinistra, mas tomada pelo que ela é, de poesia. A história da televisão. Ei, você aí do outro lado da telinha, você sabe como surgiu a TV? A invenção, a história, a TV brasileira. Então, amigo telespectador da UENG, prepare-se para uma viagem pela história da TV. Como surgiu e quem inventou? Se você acha que a ideia de criar um aparelho televisor é coisa do passado, você está muito enganado, pois lá no começo do século XIX, os caras já pensavam nisso. Até porque, graças aos conceitos desenvolvidos pela matemática, física e química no século XIX, assistimos nossas séries hoje em dia. Tinham cientistas que desde a época de 1840 estudavam a possibilidade de transmitir imagens em grande distância.
Já em 1873, um cara muito nerd, Willoughby Smith, fez uns estudos químicos e comprovou que o selênio era uma substância capaz de converter energia luminosa em energia elétrica. E para as pessoas de humanas, como eu, que ficaram boiando agora, isso significa que, com o emprego deste experimento, a televisão já poderia ser imaginada como um aparelho elétrico receptor e transmissor de imagens. Quer dizer que as pessoas já começaram a comprar televisões para assistir a novela das 8? Não, ainda não. Ainda estamos no ano de 1884. Quando o jovem alemão Paul Nippel desenvolveu um disco com buracos. E não era qualquer disco não. Ele era capaz de fracionar uma imagem em elementos que eram reorganizados para sua transmissão. Mas foi no século seguinte, por volta de 1923, que Vladimir Zworykin, um russo que vivia nos Estados Unidos, criou um tubo iconoscópico, que é a base da televisão. Mas e a televisão mesmo? Quando aparece? A primeira televisão da história surgiu em janeiro de 1928, em Nova York. Somente em 1930 a televisão surgiu para valer, mas só era possível assistir às transmissões em 22 salas públicas na Alemanha. Imagina só ter que ir até a Alemanha para assistir o último episódio da sua série preferida. A primeira transmissão da história da televisão aconteceu para apenas 3 casas. Após alguns meses, com o aumento da DI com o sistema, os elementos básicos de um aparelho de TV foram implementados e as transmissões começaram a ser constantes. Mas não pense que era uma imagem de super qualidade igual daquela da TV da sua casa, não. Os primeiros aparelhos não passavam de rádios, com um disco giratório mecânico que produzia uma imagem do tamanho de um selo postal. O primeiro serviço de alta definição foi surgir só na Alemanha, em 1935, na intenção de transmitir as Olimpíadas de Berlim, o primeiro grande evento passado nas telinhas. No mês de março de 1935, os alemães foram os grandes responsáveis por realizar a primeira transmissão televisiva. Em pleno nazismo, esse tipo de recurso tecnológico foi empregado para a divulgação do regime liderado por Adolf Hitler. Pouco tempo depois, franceses e britânicos também investiram na construção de estúdios e na transmissão de imagens. As transmissões em massa nos Estados Unidos começaram a ocorrer a partir de 1939, em Nova York. Quando a NBC passou a alcançar regularmente cerca de 400 aparelhos. Depois da Segunda Grande Guerra, a TV se popularizou, graças à queda dos preços e do aumento de renda em geral. Em 1954, foi criada a TV a cores. No Natal de 1968, meu irmão Wayne e eu nos apaixonamos por um TV em cores. Era mais do que amor, era desejo. Assistíamos a um milagre moderno e o adoramos como aborígenes na Idade da Pedra em preto e branco. Pela primeira vez concordamos com alguma coisa. Bárbaro. Até mamãe e Karen se renderam diante daquelas cores que tinham tanta vida. Olá, em que posso ajudá-los? Sim. Encha logo o carro com uma dúzia dessas belezinhas. Bom... Infelizmente, houve um puxão pequeno, quase imperceptível. É melhor eu falar com o meu marido. Em 1962, as primeiras transmissões via satélite de um continente para o outro tornaram a TV o principal meio de comunicação do mundo. Mas só em 1967 ocorreu a primeira transmissão ao vivo por satélite da história. A transmissão foi gerada diretamente da BBC de Londres para 26 países ao redor do mundo. O evento contou com a presença dos Beatles, que naquela ocasião cantaram uma música inteiramente composta para a apresentação, All You Need Is Love. Estamos apresentando a história da televisão.
You can give your youngsters a lot of pleasure with Kool-Aid. You know it's pure and good. It has the Parents Magazine seal. And it's so thrifty. A 5-cent package makes 2 full quarts. Just add Kool-Aid to water with ice. Add some sugar and stir. For the very best drink you ever made. Be sure that the envelope says Kool-Aid. Voltamos a apresentar a história da televisão. Quanto à fundação da TV no Brasil, os primeiros testes com TV no Brasil foi feito por Roquete Pinto, mais ou menos em 1938, por aí. Ele trouxe um aparelho muito rudimentar, uma imagem completamente sem definição, sem coisa alguma. Dava para ver um vulto na tela que era uma pessoa. Então, os primeiros testes no Brasil foi feito por Roquete Pinto em 1938, aproximadamente. Eu não tenho certeza da data exata. TV Brasileira, o surgimento. Aos 60 anos, a TV brasileira acumula elogios como uma das melhores do mundo. Ao mesmo tempo, a regulamentação do setor é uma das mais defasadas e propícias à manutenção de oligopólios de mídia. O fato é que a TV continua soberana em 95% dos lares brasileiros em plena era da internet. No começo, os programas eram ao vivo e caracterizados pela improvisação. Experimentação em linguagem adaptada do teatro e do rádio. E nessa época eu olhei para cima e vi essa antena, falei, coisa esquisita. Naquele tempo nós não tínhamos rádio em casa ainda, certo? Mas quando muito a gente conhecia a antena de rádio, que era uma espécie de um varal. Agora aquele negócio parecia um galinheiro lá em cima da casa, certo? Com tela, lembro, tela de galinheiro mesmo, na época, essa antena. E nós fomos, os meninos, depois foi eu, minhas irmãs, meu pai e tal, fomos ver a tal da televisão. Para minha surpresa, minha estranheza, essa tal de televisão que eles estavam mostrando para nós lá, tinha uma tela redonda, mais ou menos umas 20 polegadas, mas era redonda, certo? E nós estávamos acostumados de assistir filmes ao ar livre. Naquele tempo São Paulo usava muito isso, nas quermesses, na circo, na porta do circo para chamar atenção. Então passava filme, para chamar atenção e chamar o público, né? A turma ia lá para ver o cinema de graça, vamos dizer assim, depois entrar para o circo ou no parque, participava. E com tela grande, na época tinha um espaço muito grande na frente desse bar, que armava circo, parques de diversão, e eles projetavam filme, geralmente na parede de um prédio, que era branca. Era lisa e era branca. Então eu via o cinema na tela grande, certo? Apesar de tela quadrada, mas era uma tela grande. Passava naquela época Gordo Magro, Os Três Patetas, esses filmes cômicos, humorísticos, né? E começou na tela, a primeira coisa que eu vi foi exatamente um filme do Gordo Magro, uma telinha de 20 polegadas. Eu fiquei numa decepção, falei, essa porcaria. Então foi a primeira impressão da televisão que eu tive e não gostei. O idealizador da TV brasileira foi Assis Chateaubriand. Ele importou equipamentos e técnicos dos Estados Unidos e instalou 2 antenas em São Paulo. Uma no prédio do Banespa e outra na sede da empresa, no bairro Sumaré. Como não haviam televisores no país, o empresário contrabandeou 200 aparelhos, que foram doados de presentes a amigos e financiadores. Outros 22 receptores foram colocados em vitrines de 17 lojas do centro de São Paulo, para que as pessoas pudessem assistir da rua. Na noite de estreia, o programa seria ao vivo, como era toda a programação até os anos de 1960. Para isso, foram feitos ensaios com semanas de antecedência. Lia Borges de Aguiar, Milton Franco, Maria Vidal, Dionísio Azevedo, Neto.
A inauguração teve direito a discurso presidencial e bispo benzendo as máquinas. Contudo, pouco antes do programa inaugural ir ao ar, uma das 3 câmeras pifou, atrasando o evento em mais de 1 hora. Pouquíssimas pessoas puderam ver as imagens onduladas, pouco nítidas e em close de rostos desconhecidos. Além da falta de aparelhos receptores, a transmissão tinha um alcance de apenas 100 km. Improviso nos dias seguintes, foi montada às pressas uma programação, que incluía programas de variedades, teleteatros e um noticiário, o Imagens do Dia. A grade de programação tinha apenas 5 horas, das 17 às 22 horas. E como tudo era encenado ao vivo, havia grandes intervalos entre os programas para permitir a troca de cenário e aparelhagem. Programas como Céu é Limite de perguntas e respostas repetiam o sucesso no rádio ou copiavam shows americanos. Em 1951, começam a ser produzidos no país receptores da marca Invictus. Assis Chateaubriand lançou uma campanha publicitária para estimular a compra, mas o preço era muito alto para a classe média. Uma televisão custava até 3 vezes mais que uma vitrola. Ao final deste ano, havia 7.000 televisores em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde foi inaugurada a Tupi-Rio. Até os anos de 1960, novas emissoras foram inauguradas, como a TV Excelsior, a Globo, a Bandeirantes e a Rede Record. A partir dos anos de 1970, a TV brasileira criou um perfil mais empresarial. A Globo foi o primeiro canal a operar em rede e se tornou ainda especialista em telenovelas, o principal produto de exportação televisiva no Brasil. A Copa de 70 também impulsionou a venda de televisores. O Brasil, primeiro país da América do Sul a ter transmissão televisiva, adotou o modelo americano da TV comercial. Durante o regime militar de 64 a 86, a TV teve um papel importante na integração do Brasil. Por isso, o governo favoreceu a concentração dos veículos de informação em poucos grupos empresariais, quadro que predomina até hoje. Estamos apresentando a história da televisão. Omo é o moderno detergente que dá brilho à brancura. É uma facilidade lavar com Omo. Omo se dissolve instantaneamente. Não faz montanhas de espuma e deixa brilhando de tão branca toda a roupa da semana, desde os lençóis à roupa de uso pessoal. No instante que se coloca a roupa suja neste molho, Omo começa a agir com sua redobrada força de limpeza. Omo dá nova vida às cores. Voltamos a apresentar a história da televisão. A fundação da TV no Brasil foi feita, apesar que todo mundo engana, não foi feita pela TV Tupi. Pasmem, todo mundo pensa que é a TV Tupi. É que ela não levava esse nome na época. Ela TV Difusora, Canal 2. Certo? De São Paulo. Ela deve ter funcionado neste canal, com esse título, por 1 ano a 2 anos no máximo. Então depois passou a se chamar TV Tupi, em alusão às tribos indígenas da região de São Paulo, estado de São Paulo, por exemplo, que habitava ali o litoral, a coisa toda. Então a TV Tupi Difusora, vamos dizer assim, foi fundada em 1950. Acredito que por volta de setembro de 1950. Nessa época, eu era menino, em 50 eu estava com 6 anos de idade. E eu tive a grata satisfação, o prazer e o orgulho, eu digo hoje, de ter assistido as primeiras imagens da TV Tupi em São Paulo. Eu morava em São Paulo, nasci em São Paulo, fiquei lá até os 7 anos. E nessa época, a TV Tupi, eu não sei se a própria TV, mas me consta que a TV distribuiu algumas televisões em alguns bairros, um ponto estratégico de São Paulo, para fazer a demonstração. E aconteceu que na
na esquina de casa. Eu morava no bairro de Vila Mazei, São Paulo, e numa avenida que passava próximo, em casa dos 30, 40 metros da minha casa, foi colocada uma televisão dessa. Eu lembro até a antena que usaram. Eu vejo a antena agora na minha memória, olhando assim em cima do telhado, era de um bar, ficava numa esquina da Avenida Mazei. Este programa da Rede Tupi de televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Rede Tupi apresenta a TV Tupi. A Rede Tupi não foi só a primeira emissora de televisão do Brasil. Ela foi também da América do Sul e a quarta do mundo. Fundada em 18 de setembro de 1950, em São Paulo, pelo paraibano Assis Chateaubriand. Em 20 de janeiro de 1951, nascia a TV Tupi Rio. Depois, em 1955, a TV Itacolomi. E em 1960, a TV Brasília, entre outras, que acabaram por formar a Rede Tupi de televisão. Em 16 de julho de 1980, devido aos vários problemas administrativos e financeiros, a concessão foi cassada pelo governo brasileiro. Outras 6 emissoras, que também formavam a rede, saíram do ar. Mas vamos falar de coisa boa. Falar da primeira transmissão da Tupi. A TV Tupi de São Paulo estava decidida a transmitir ao vivo a inauguração de Brasília em 21 de abril de 1960. Nesta época ainda não havia satélites. A criatividade respondeu ao desafio. Colocaram 3 aviões voando em círculos. As aeronaves estavam distribuídas uniformemente na rota entre Brasília e São Paulo, de modo que uma tinha alcance para transmitir as ondas para a outra. Assim, a imagem era captada em Brasília e transmitida para o primeiro avião, que retransmitia para o segundo, para o terceiro, o qual, por fim, retransmitia para a antena principal da TV Tupi em São Paulo, que a retransmitia para a região de alcance. Mas como tudo que é bom dura pouco, a Tupi logo entrou em crise. Abalada por problemas financeiros, mal administrada e sem investimentos, a Tupi perde qualidade e audiência. Em 1972, a Rede Tupi de televisão começa a ser formada. Houve várias divergências sobre qual canal seria a cabeça da rede. O canal 4, paulistano, ou canal 6, carioca. Houveram 2 tentativas para que ambas comandassem a rede associada. A primeira, a emissora carioca controlaria os canais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E a emissora de São Paulo controlaria os canais do Sul e Sudeste. Na segunda, a Tupi Paulista ficaria encarregada pelas telenovelas e a Tupi Rio ficaria responsável pelos programas de auditório. Mas as 2 ideias não vingaram, e a rixa entre as diretorias das 2 estações agravaram a situação da Tupi. Mas o único ponto positivo nestas 2 tentativas foi que a TV Tupi foi a primeira TV da América Latina a possuir 2 cabeças geradoras de programação. Vai continuar o programa Silvio Santos Diferente pela Rede Tupi de televisão para todo o Brasil. Patrocínio exclusivo do Carnê da Poupança do Baú da Felicidade e de Tabacavi Imóveis, a maior organização de imóveis do Brasil. Todo brasileiro gosta de contar piadas, histórias engraçadas e anedotas. Dizem até os humoristas que as coisas mais engraçadas nascem nas ruas, nascem nos bares, nascem nas reuniões de amigos. Em 1974 foi assinado o decreto que autorizava a TV Tupi a se transformar na Rede Tupi de televisão. Decreto lido por Gontijo Teodoro na própria Rádio Tupi. As emissoras concorrentes vão ocupando os espaços vazios deixados pela pioneira. Ano após ano, a crise aprofunda. E com a novata Rede Globo impondo seu domínio avassalador, a Tupi se enfraquece. Ainda assim, a emissora pioneira consegue emplacar sucessos na década como Mulheres de Areia, Meu Rico Português e A Viagem. No fim dos anos 70, a situação piora. Os salários atrasam cada vez mais. Há dívidas astronômicas junto à Previdência Social. Proliferam muitos escândalos financeiros. Em agosto de 1977, eram 6, Cinderela 77 e Um Sol Maior registravam os mais baixos índices de audiência da história do canal. Além da audiência, a publicidade também escapulia para os concorrentes. O caixa se esvaziava, os salários deixavam de ser pagos e a greve era questão de tempo.
Em outubro de 1977, com 3 meses de salários atrasados, os funcionários iniciaram a primeira greve, mas ela é interrompida com o pagamento parcelado dos débitos. Os constantes atrasos dos salários mantinham o clima tenso na Pioneira. As perspectivas de pagamento dos atrasados eram cada vez mais remotas e as explicações dadas aos funcionários eram cada vez mais inconsistentes. E para piorar ainda mais a situação, em outubro de 1978, um incêndio no prédio da emissora em São Paulo tirou a Tupi do ar por alguns minutos. Destruiu os novos equipamentos adquiridos pela emissora no mesmo ano e que nem chegaram a entrar em funcionamento. A Tupi terminou bem mal, mas marcou toda uma geração. Inclusive com os seus slogans super criativos. Sistema Tupicolor. Vamos por mais cor na sua vida. Rede Tupi, 22 emissoras colorindo o céu do Brasil. Rede Tupi de televisão, do tamanho do Brasil. Tupi, mais calor humano. Estamos apresentando a história da televisão. Groselha vitaminada, Milani, é uma delícia. No leite, no refresco e no lanche, pra tomar a toda hora, na sua casa, na festinha, na merenda. Tudo fica uma delícia, guarde o nome, não se engane. Groselha vitaminada, Milani, também com sabor morango e framboesa. Voltamos a apresentar a história da televisão. A Record também foi inaugurada em 1955, certo? A época áurea da TV Record, por exemplo, foi a época dos festivais, né? Festival da Canção, tinham vários programas, a Bossa Nova, Isso que é Bossa, aquele negócio, tudo, vários programas relativos à música popular brasileira, principalmente, certo? No ar, mais um campeão de audiência. Hoje, neste horário, programa liberado para maiores de 14 anos. Censura 22 horas. A era dos festivais. A vida não se resume em festivais, discursava Geraldo Vandré na apoteose carioca do Maracanãzinho, que esmurrava a ditadura, seguindo sua canção dos que morriam pela pátria e viviam sem razão. Naqueles dias, tudo era perigoso, e num deboche atrevido de Gil, de Caetano, de Gal Costa e dos Mutantes, tudo era também divino maravilhoso, mas muita tensão para o sangue sobre o chão. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas. Em 1960, no Brasil, já havia um rádio quantitativamente poderoso e uma televisão em preto e branco razoavelmente diversificada. Com meia dezena de canais entre Rio e São Paulo, mas a TV estava muito longe de ser o que é hoje. Era ainda, como definia Stanislau Ponte Preta, a máquina de fazer doido. Ou, como diria Pasquim, no ano seguinte, o mundo em que não há vida inteligente. É verdade que um dos principais acontecimentos culturais do ano, os festivais de música, deve grande parte de seu sucesso à televisão Excelsior, a Record, a Tupi e a iniciante Rede Globo. Mas a televisão, nesses casos, entrava como um mero veículo de cobertura. É que os festivais eram a transposição do rádio. Não tinham linguagem própria, como os programas de hoje. Tanto que os ídolos da juventude da época não eram televisivos, mas musicais. Ainda que ajudados pela TV, como Roberto Carlos, para os alienados, hétero topzera. Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu. Sei que estou errado,
como isso aconteceu. E Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil para a faixa participante de Humanas, #Militei. Então vamos conferir alguns momentos marcantes destes festivais. Estamos abrindo nesse instante a finalíssima do terceiro Festival da Música Popular Brasileira. A vitória de arrastão no festival promovido pela TV Excelsior 53 anos atrás impulsionou a carreira de Elis Regina e também marcou o início de um período de enorme efervescência criativa da música popular brasileira. Na sequência daquele dia, 6 de abril de 1965, outros jovens artistas seriam protagonistas de momentos históricos nos palcos dos festivais transmitidos pela televisão. E como falar em festivais sem citar a TV Record? Afinal, foi lá que se consolidaram dois importantes gêneros da música popular brasileira da década de 60. O tropicalismo e a música de protesto. Assim, tiveram os 3 festivais mais icônicos da Record, começando pelo de 1966. Que contou com apresentações como a banda, interpretada por Chico Buarque e Narinha Leão. E também Disparada, interpretada por Jair Rodrigues. Venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Já o terceiro Festival de Música Popular Brasileira, em 1967, foi bombástico. Uma das apresentações dessa noite foi a icônica Alegria, Alegria, do Caetano Veloso. Retrata muito bem toda aquela juventude da contracultura. Amor, eu vou, por que não? 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 Como falar dessa noite em 67 sem refletirmos sobre a belíssima apresentação de Chico Buarque e MPB4 de Roda Viva. Mas o segundo lugar daquele inesquecível festival ficou com Domingo no Parque, de Gilberto Gil, interpretada por ele e pelos Mutantes. Esta apresentação ao vivo de Domingo no Parque é uma das coisas que eu mais gosto de assistir na vida. É de uma energia, é incrível. A música é riquíssima em figuras de linguagem, como as metonímias, anáforas e quiasmos. Nos arranjos, a composição causou violenta polêmica e os Mutantes meio que estreando ali, né? Super novinhos. Arnaldo Batista, Sérgio Dias e Rita Lee. Linda! Com um coração desenhado no rosto, maquiagem estilo Twig. Então vamos conferir um pedacinho desta apresentação. Oi, Gigano, oi na roda Gigano, oi Gigano, o amigo João, o sorvete é morango, é vermelho, oi girando e a rosa, é vermelha, oi girando, girando, é vermelha, oi girando, girando. Olha a faca, olha o sangue na mão, Juliana no chão, outro corpo caído, seu amigo João. Amanhã não tem feira, não tem mais construção.
No ano seguinte, 1968, teve também o Festival da Record, que contou com o tropicalista baiano, Tom Zé, participando de 2 apresentações. Tom Zé concorreu com 2001 ao lado de Rita Lee e com a memorável São Paulo. Além de Tom Zé, teve também a fascinante Divino Maravilhoso, interpretada por Gal Costa. Eram anos de chumbo e eles não tinham tempo de temer a morte. Divino maravilhoso, é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Mas para encerrar, vamos falar de polêmica. Ainda em 1968, rolou o 3º Festival Internacional da Canção da Rede Globo. A primeira polêmica deste festival foi o primeiro lugar a ter ido para Sabiá, de Chico Buarque e Tom. Como era um período de grande endurecimento da ditadura militar, boa parte das pessoas queriam que a vencedora fosse, para não dizer que não falei das flores, de Geraldo Vandré, pelo tom de protesto. Geraldo Vandré entrou no palco sob gritos do público inconformado com o resultado. As vaias só foram interrompidas quando o músico começou a entoar a canção, sendo acompanhado por um coro de quase 20 mil vozes. Por fim, quando Sabiá foi anunciada a vencedora, mais vaias. Sinara e Cibele, as intérpretes, mal conseguiam cantá-la. Antônio Carlos Jobim e Chico Buarque de Holanda têm fãs entusiasmados, mas caminhando de Geraldo Vandré parece realmente a favorita do público jovem que lota o Maracanãzinho nessa noite inesquecível. A letra é uma maravilha, acho que de tudo que o Chico já fez, talvez seja a mais inspirada, mais completa. E a música do Tom, Bernardo? Tem coisa mais linda? Pra variar, se der no primeiro lugar, vai ter vai. Estão anunciando, Maria Lúcia, caminhando, tirou o segundo. Insensíveis. Como é que pode não dar o prêmio por uma obra-prima dessa? É uma maravilha, João. Ali é nada. Que isso? Que critério é esse? A gente tá falando de música. O Vandré é um gênio. Tá bom, mas vai ao Tom, o Chico. Caminhando é o novo hino nacional brasileiro. E teve mais polêmica na etapa paulista do Festival Internacional da Canção. Caetano Veloso foi vaiado no Teatro Tuca, quando cantou com os Mutantes a música É Proibido Proibir, de sua autoria. Mas quando o público virou-lhe as costas, o cantor proferiu um discurso que se tornou célebre. Mas é isso que é a juventude que diz que quer tomar o poder. Vocês têm coragem de aplaudir este ano uma música, um tipo de música que vocês não teriam coragem de aplaudir no ano passado? São a mesma juventude que vão sempre matar amanhã o velhote inimigo que morreu ontem. Vocês não estão entendendo nada, absolutamente nada. Vocês estão por fora, vocês não vão vencer. Mas que juventude é essa? Que juventude é essa? Se vocês em política forem como são em estética, estamos feitos. Deus está solto. Estamos apresentando a história da televisão. Liberdade é uma calça velha, azul e desbotada, que você pode usar
do jeito que quiser. Não usa quem não quer. Desmate, perco, brinco, dirigindo blues. Meu jeito de viver. Voltamos a apresentar a história da televisão. A Rede Globo. O Grupo Globo, esse grande conglomerado que conhecemos hoje, começou de maneira não tão grandiosa, em épocas que o grupo caminhava com as próprias pernas. Iniciou sua história em 1925, em um modesto prédio no Largo do Carioca, no Rio de Janeiro. De início, Irineu Marinho fundou o jornal O Globo, com apenas uma prensa que pertencia ao exército britânico. Na redação, havia apenas 3 jornalistas e o ambicioso Marinho morreu 25 dias depois do lançamento do primeiro exemplar do Vespertino. Com sua morte, Euríclides de Matos assumiu a presidência do jornal e foi substituído por Roberto Marinho, filho de Irineu. Em 1957, o Grupo Globo dava um grande passo em sua história. O presidente da época, Juscelino Kubitschek, aprovava a concessão de uma estação de televisão à Rádio Globo. Surge o Canal 4, futura TV Globo, no Rio de Janeiro. Mas foi apenas em 1965 que a TV Globo foi ao ar. A gente no meio artístico só falava disso, né? A TV Globo tá chegando aí e tal. Todos os amigos comentavam muito sobre essa chegada da televisão Globo, né? O que se ouvia é que ela iria abrir com uma programação que naturalmente seria maravilhosa e que naturalmente estava preparada durante um ano, toda ela muito assim de lupa em cima para tudo ser certo, para tudo ser maravilhoso. Isso era o que se dizia. A Globo tinha estreado em 65, mas ainda estava engatinhando. Ainda não era aquela coisa, ainda estavam procurando... Ainda não tinha exatamente tomado o público. A criação da emissora não atrai apenas jornalistas de todo o país, mas também artistas que sonhavam em trabalhar em séries e novelas. As novelas da época caem na graça do público e logo a TV Globo se torna a Rede Globo, com mais de 118 afiliadas no Brasil, alcançando na época mais de 5.400 municípios brasileiros. Mas é claro que não há apenas glórias e grandes conquistas na história da Rede Globo. Um ano antes de sua criação, o golpe militar foi instaurado e o grupo, através de seu jornal, O Globo, para se garantir na elite, patrocinou de maneira nítida a ditadura. Foi no último instante, quase no momento derradeiro. E quando o país estava à beira da guerra civil, quase em pleno caos, alguma coisa aconteceu. Era impossível continuar suportando tantos desmandos, tanta incompetência, tamanha anarquia. E o clamor de vozes conscientes encontrou eco em soluções inadiáveis. E as Forças Armadas, elas próprias, mais do que ameaçadas, foram chamadas, praticamente intimadas, a cumprir a missão que o momento lhes impunha. Restabelecendo a ordem e livrando o país dos trapos vermelhos que ameaçavam sufocá-lo. Claro que em nosso tempo moderno, na era das comunicações e da troca de ideias, esse dilema não seria esquecido. Depois de mais de 40 anos, o Grupo Globo de Comunicações admitiu que sim, eles patrocinaram o golpe militar de 64. Neste fim de semana, o jornal O Globo inaugurou na internet um site em que revisita sua própria história com um olhar crítico. Num trabalho de 10 meses, o site traz filmes e depoimentos sobre a história do jornal. Trata também de acusações dirigidas ao Globo, muitas delas fantasiosas. E há também o reconhecimento de erros, como o apoio editorial
ao golpe militar de 1964. Com a grande fortuna da família Marinho, a Rede Globo se espalha, se torna internacional e inaugura um complexo que simbolizasse essa tal grandeza, o Projac. Inaugura no Rio de Janeiro o maior e mais moderno centro de produção de televisão da América Latina, o Projac, Projeto Jacarepaguá. Atores, diretores, produtores, técnicos, assistentes, executivos e toda a diretoria da Rede Globo de televisão. Todos aguardavam a cerimônia de inauguração. Um desenvolvimento absurdo comparado às suas concorrentes nacionais, a Rede de Comunicações Globo ganhou um documentário para chamar de seu. Muito além do Cidadão Kane, de Simon Hartog. A obra detalha a posição dominante da Rede Globo na sociedade brasileira, debatendo a influência do grupo, seu poder e suas relações políticas, que os autores do documentário veem como manipuladoras e formadora de opinião. Roberto Marinho hoje é a força política mais importante no país de 150 milhões de habitantes. Nada se faz sem consultar o Roberto Marinho. É assustador. Nos dias atuais, a Rede Globo é o segundo maior conglomerado televisivo do mundo e continuará sendo a maior fonte de entretenimento na TV aberta por mais longos anos.